Vamos continuar a nossa jornada, que termina hoje, sobre a oração, de uma maneira diferente. A gente está analisando a questão da oração de outro ponto de vista. Outros, né? Então, nós tivemos 4 encontros, esse é o 4º encontro, e hoje eu quero falar para vocês um pouco sobre a intimidade que nós precisamos ter com Deus ao orar. Como eu falei na introdução, tem gente que ora e está conversando com um Deus que está muito distante, está lá longe, e conversa de uma maneira tão formal, não fala com ninguém daquele jeito, só com Deus. E Deus não quer isso. Muda até a voz, né, para falar com Deus. E fala com Ele como se Ele estivesse lá longe e com uma distância tão grande, uma linguagem que ninguém usa, porque parece copia da Bíblia. A Bíblia tem uma linguagem, uma tradução mais antiga. Deus não quer isso, Ele quer intimidade com a gente. Hoje a gente vai dar uma olhadinha em alguns textos e vamos pensar um pouquinho sobre isso. Deus quer ser íntimo nosso. E a questão da intimidade, os relacionamentos nossos, a maioria dos nossos relacionamentos são superficiais. Muitos dos nossos relacionamentos são ocasionais, muitos são devido ao lugar onde a gente está. A gente não escolheu esses relacionamentos. Por exemplo, alguém que estuda, você não escolhe com quem vai estudar. Joga todo mundo dentro daquela sala de aula e aí você faz alguns amigos. A maioria dessas amizades ficam, porque é circunstancial. Trabalho é a mesma coisa, você não escolhe com quem vai trabalhar. Aí entra no escritório ou em alguma outra atividade, está aquele pessoal lá e faz alguns amigos, mas é um amigo só do trabalho, não abre a intimidade da vida. E assim, a maioria dos nossos relacionamentos são superficiais. Alguns deles são profundos, e aí gera intimidade. E esses geralmente são aqueles que a gente escolhe. Mas o triste é que tem muito casal que devia ter intimidade e não tem. Não tem. E aí é triste quando o marido descobre que a esposa tem mais intimidade com outras pessoas do que com ele. E eu não estou falando físico, eu estou falando emocional, relacional, intelectual. Conta segredo para outra pessoa, mas não conta para o cônjuge. Aí a esposa descobre que o marido tem pessoas que ele é mais íntimo do que ela. E lá naqueles relacionamentos, abre o coração, desabafa, chora junto, ri junto, mas não acontece no relacionamento que devia ter intimidade. Tem alguma coisa errada. A gente começa a vida tendo intimidade com um ser, todo mundo, todos nós. Quem que é a pessoa, quando a gente nasce, que a gente tem mais intimidade? É a mãe, não tem jeito, vem de dentro dela. Se não tiver intimidade com a mãe, vai ter com quem? Né? Saiu de dentro dela. Quer intimidade maior do que essa? Viveu dentro, junto, ali, meses. Estava dentro do ventre da mãe. Isso é intimidade. Estava conectado, né, pelo cordão. Aí cortou. E o neném não quer cortar, não. Aí ele vai no peito. E muitos, infelizmente, hoje em dia, tem poucos, né, que tem esse privilégio de ter essa intimidade com a mãe. Todo mundo aqui mamou no peito? Foi amamentado? Ou por algum motivo não foi? Geração antiga, geralmente, a gente foi bem amamentado, né? Essa é uma ligação de intimidade. E ela acontece. Infelizmente, depois, com o tempo, por alguns motivos, a intimidade com a mãe, para alguns, se perde. Para outros, permanece. E, infelizmente, eu tenho notado que alguns fica mais forte, o que não é bom. Eu conheço gente que tem a ligação tão forte com a mãe, que o indivíduo casou, mas ele vê mais a mãe que a esposa. O Jean está rindo, que ele acha que sabe de quem eu estou falando. E é uma intimidade com a mãe que a gente fica até bem assustado. Porque a gente vê o indivíduo beijando a mãe na boca, mas não beija a esposa. Você vê o nível da intimidade. É sério o negócio, é muita intimidade. Isso não é bom. Tem que manter intimidade com a mãe, mas chega uma hora que essa intimidade tem limite, e tem que ficar. Mas a vida da pessoa gira em torno da mãe. Eu conheço uma outra moça, que a mãe é amiga, conheço bem a família, ela não passa um dia sem falar com a mãe, não pode. E tudo que acontece na vida dela,
acho que ela não conta nem para o marido, mas para a mãe ela conta tudo. A mãe sabe tudo que acontece na vida dessa filha, todos os problemas, alegria, tristeza, plano, dificuldade. A mãe é a conselheira, a mãe é tudo. Isso aí tem alguma coisa que está errado, porque também não devia ser assim. Mas, claro, que a mãe, a gente já começa com intimidade. Agora, pai tem intimidade com o filho? A relação de intimidade do pai com o filho não é natural. Vamos pensar nisso. Da mãe é natural. A gente já nasce com essa intimidade. A relação de intimidade de pai com os filhos é algo construído com o tempo. E quem constrói essa relação de intimidade? São os filhos ou é o pai? É o pai. O pai sabe o que está fazendo. O filho não sabe. Ele só está aprendendo. E o pai é que vai construindo essa relação de intimidade. Com a mãe já existe. Com o pai tem que construir. É assim, porque não veio de dentro dele, não estava na barriga dele. Então, ele vai conquistando o amor do filho, da filha, construindo essa relação. Eu percebi como isso é importante. E aí a gente vai entendendo algumas coisas. Porque tem uma senhora aqui, 7 filhos, não é isso? Olha só, como que fica difícil quando você tem a competição natural, muitos irmãos, para desenvolver intimidade com essa mãe? É difícil. De repente, vocês que ficaram mais velhas, daí chega um ponto que conseguiu ter mais intimidade. Porque tem filha que mora com a mãe, cuida da mãe, gasta tempo com a mãe, vai ter mais intimidade. Mas quando está lá na infância, está crescendo, tem irmãos, Elis? Tem? Quantos irmãos? 3 irmãos. 4 já fica difícil desenvolver a intimidade. Então, fica uma coisa coletiva. E isso que é importante a gente começar a pensar. Olha só. Por quê? O relacionamento coletivo é um. Mas a intimidade só existe no relacionamento a 2. É a gente com a outra pessoa. É sozinho. É ali que desenvolve a intimidade. Eu me dei conta disso na minha adolescência. Eu me lembro um momento que eu parei e pensei na minha infância. E eu comecei a analisar os momentos que mais marcaram com a minha mãe e com meu pai. Eu tenho 2 irmãos. Então, quase todos os momentos era dividido em 3. Eu, meus irmãos e meu pai. Eu, meus irmãos e minha mãe. Mas eu tenho um momento, eu escrevi isso numa carta para eles, não sei se eles estão assistindo agora, provavelmente estão. Eles vão se lembrar. Eu escrevi uma carta, na época a gente escrevia a carta, que eu não tinha computador ainda, na minha adolescência. E eles guardaram, não sei se ainda tem essa carta até hoje, mas foi muito emotivo, para eles tocou o coração. Mas foi porque eu lembrei de um momento, talvez eu tenho 2 momentos, que eu e minha mãe marcou. E eu me lembro da infância, porque não tinha meus irmãos, era só eu e ela. Um desses momentos, meu pai fazia faculdade numa universidade que o Jean estudou lá e eu também. Não sei se mais alguém aqui estudou lá, o UNASP Campus 1. Tinha uma árvore que não está mais lá hoje. Mas quando eu estudei lá, essa árvore ainda estava lá. E essa árvore ficava num gramado. Meu pai foi para a aula. Eu nasci no primeiro ano da faculdade de teologia do meu pai. São 4 anos. E então, meu primeiro ano, segundo, terceiro, até ele se formar, aí eu estava ali naquele campus. A gente se conheceu lá, né, Fumiac? Agora eu lembrei, você também esteve lá. Então, tem uma árvore ali, hoje ela não está mais lá. Eu me lembro, eu embaixo daquela árvore com a minha mãe, e eu me lembro que tinha uns galinhos secos da árvore, e eu ficava quebrando o galinho e fazia aquele barulho, tic, tic, quebrando o galinho. Eu me lembro daquele momento embaixo daquela árvore, eu e minha mãe. Tanto que depois, quando eu estudei lá, de vez em quando eu olhava para aquela árvore, e aí eu já estava com 15, 16 anos, menino, né, quando você me conheceu. Você era um pouquinho mais velho, né? E aí, eu olhava para aquela árvore e lembrava da minha infância. Eu devia ter 2 ou 3 anos de idade, porque não tinha meu irmão ainda. Aí um dia, ainda bem que eu fiz isso, porque a árvore ficou muito velha, caiu, cortaram, tiraram. Eu passei por lá um dia, muitos anos depois, visitando. Fui lá, peguei uma folhinha daquela árvore, um pedacinho da casca daquela árvore, coloquei num saquinho plástico e guardei. Está na minha carteira. Até hoje. Aquela árvore eu guardei, porque para mim é significativo. Foi um momento que marcou.
porque eu tinha atenção total dela. Eu me lembro, quando eu tinha 5 anos de idade, minha mãe me levou, acho que era São Bernardo, a cidade ao lado de São Paulo, onde tinha um parque chamado Cidade da Criança. E aquele dia é inesquecível para mim. Eu tinha 5 anos. Eu me lembro que tinha um submarino, de verdade, era pequenininho. Ela foi comigo, e a gente foi debaixo d'água. E eu me lembro que eu comi o bolo e tomei Fanta laranja. Eu me lembro bolo de chocolate, cobertura de chocolate. E eu me lembro que tinha um teleférico. E eu me lembro eu no colo da minha mãe, no teleférico. Eu me lembro daquele dia. Tinha um avião. Foi o primeiro avião que eu entrei na vida. Era um avião antigo, de viagem, e você entrava, visitava, via lá dentro, não voava não, era museu. Aquele dia ficou gravado na minha mente. Por quê? Não tinha meus irmãos, era só eu e ela. E eu coloquei isso na carta. Eu me lembro o dia que o meu pai demorou mais. Você vê como que é a coisa, né? Eu estava com 13 anos e eu fui para o reformatório, que meus pais não me aguentavam mais em casa. Estou brincando, foi no colégio interno. Fui para o colégio interno já muito cedo, 13 anos já. Já não aguentavam mais eu em casa. Nem eu me aguentava, imagina eles, né? Me mandaram para o colégio interno e eu estou lá com os amigos, estudando e tal. E era um sábado à tarde, como hoje. Meu pai apareceu lá. Sem meus 2 irmãos, sem minha mãe, só ele. Eu falei, o que você está fazendo aqui, pai? Eu vim aqui passar a tarde com você. Eu falei, que legal. Entramos no carro, saímos, fomos lá ver um rio, uma cachoeira, um lugar, uma história. E tal. Eu lembro aquele dia como se fosse... Eu tinha 13 anos, já faz muito tempo, estou com 50. Aquele dia marcou. Porque o que teve nesses momentos com a minha mãe e com o meu pai? Intimidade. Era só a gente. Ali construiu intimidade, porque era só nós 2. Não tinha ninguém atrapalhando. Não tinha o resto da família. Então a gente tem que pensar como funcionam esses relacionamentos, porque Deus, Ele quer ter intimidade com a gente, mas tem gente que só tem encontro com Deus em família. Vem a um encontro, numa comunidade como a nossa, num culto, numa igreja, está coletivo, se encontrou com Deus, desenvolveu intimidade com Ele? Não. É um relacionamento em família. Aí ora no coletivo, ora junto. Desenvolve intimidade? Não desenvolve intimidade. Porque intimidade é algo pessoal. É aquela coisa sozinho. Você e Ele. Se não tiver esses momentos... Agora, Deus é mãe? Não é mãe. A Bíblia fala que Deus é pai. Por causa do pecado, a gente não foi gerado por Deus. Ele gerou Adão e Eva. O relacionamento de Adão e Eva com Deus era de pai e mãe. Porque Adão e Eva tinham pai e mãe? Não tinha, era Deus. A mãe de Eva era Deus. A mãe de Adão era Deus. O pai deles era Deus. Aí vem aquela grande pergunta, né? Será que Adão tinha umbigo? Porque não teve cordão umbilical. Acho que tinha, né? Porque Deus olhou aquele boneco, Ele fez o boneco de argila, aí olhou aquele... Né? Tem até a piada, né? Meu tio que contava essa, que o barro ainda estava fresco na sexta-feira à tarde, Adão estava ali e não tinha umbigo. E aí ele olhou tudo, né, e tal, e chegou para Deus e falou, peraí, só eu que estou sozinho? Não tem uma companheira para mim? E Deus veio com o dedo bem na barriga dele e falou, ei, garotão, pá, e bateu. Se ligou, né? Vou fazer para você, dorme aí. E foi nessa hora que, pum, surgiu o umbigo no Adão. A piada é boa. Mas a gente fica perguntando, né? Mas devia ter, né? Porque ia ficar muito feio a barriga sem umbigo. Mas não tinha cordão umbilical, não saiu do útero materno. Mas Deus era o pai e a mãe. Agora, o pecado criou uma separação entre nós e Deus, e essa intimidade natural que a gente devia ter, não tem. Então, Deus é pai, e Ele está construindo essa intimidade com a gente, como pai. E Ele tenta construir essa intimidade. E Ele vem provando que Ele ama, e Ele vem chamando a gente para ter relacionamento de intimidade. Todo dia Ele fala com a gente, Ele atrai a gente. E coisas acontecem na nossa vida, aí a gente vai percebendo, opa, Deus está falando comigo. E Ele está convidando a gente para ter essa relação de intimidade. Porque Ele é Pai, que ama de verdade. Olha só, tem um texto que eu quero ler com vocês, porque não é um texto muito bom. Na verdade, não é nada bom.
mas eu tenho lido muito ultimamente. Porque a gente está numa comunidade cristã, está cheio de igreja, cheio de cristão, e infelizmente a maioria não tem intimidade com Deus. E é isso que não pode acontecer com a gente. O que não pode acontecer? É você se dizer cristão, ou seja, sou discípulo de Cristo, tenho um relacionamento de intimidade com Ele, mas na verdade não tem. Aí a pessoa vai na igreja, ora, lê a Bíblia, estuda, sabe tanto sobre Deus, sabe tanto sobre Jesus, mas não conhece Jesus. Não conhece Deus, sabe a respeito, tem informação a respeito, mas não tem um relacionamento. Deus é uma pessoa. Ele é uma pessoa. Não é uma ideia, não é um conceito. E uma pessoa que tem sentimentos e emoções, e Ele criou a gente com sentimentos e emoções. Ele quer ter um relacionamento cheio de emoções com a gente. Porque Deus ama. Deus se entristece. Deus se alegra. E Ele quer ter esse relacionamento real com a gente, mas a maioria dos cristãos não tem. Tem aparência de cristão, mas não é cristão. Olha que está em 2 Timóteo. Quem tem aí seu telefone, sua Bíblia, seja em papel, seja digital, dá uma olhada em 2 Timóteo, no capítulo 3, e vai falando aqui sobre os problemas nos últimos dias desse mundo. E como que as pessoas estariam longe de Deus. E aí vai falando aqui que seriam egoístas, avarentos, desobedientes, blasfemadores, arrogantes, orgulhosos, implacáveis, cruéis, inimigos do bem. Vai falando, traidores. E aí no verso 5, diz assim, olha só, 2 Coríntios 3,5, diz assim, tendo forma de piedade. A forma, a aparência é de um bom cristão, piedoso. Olha que pessoa piedosa, que pessoa cristã. Tem aparência. Mas aí diz o quê? Negando-lhe, entretanto, o poder. Não tem poder nenhum. O discípulo de Jesus é cheio do poder de Deus. Aí essas pessoas têm aparência, mas na hora do vamos ver não tem poder nenhum. Aí o conselho de Paulo, que escreveu a carta aqui para Timóteo, foi o quê? Foge também destes. Foge destes. Não fica perto. Não tem intimidade com quem não tem intimidade com Jesus. Entendeu? A gente precisa ter intimidade com as pessoas, mas está dizendo, com essas pessoas não tem intimidade, porque não vão trazer nada de bom para você. Se a gente tem intimidade com gente que não tem intimidade com Jesus, a gente vai receber traição, mentira, fofoca, vingança, coisas ruins. A gente tem que ser influência. Aí ore por essas pessoas, ore por eles. Peça a Jesus para entrar na vida deles, o Espírito Santo tocar a mente e o coração. Mas desfoge, não tem intimidade com a pessoa que ela ainda não tem intimidade com Jesus. Por isso que a gente, um pastor, um líder de uma igreja, vai aconselhar um jovem, uma jovem, ou uma mulher que é viúva, ou divorciada, um homem que está sozinho. Não, você é um cristão, não vá se casar e não procure intimidade com uma pessoa que não tem a mesma fé, que não é cristão. Não tem intimidade com quem não tem intimidade com Jesus. Por isso que um casal, os dois têm que ter relacionamento com Jesus. É garantia que vai dar certo. É garantia. O relacionamento vai dar certo. Vai funcionar. Por quê? Porque onde Jesus entra, o amor entra. Onde Ele entra, a paz entra. A felicidade entra. Ele resolve os problemas, porque problema todo mundo tem. Cristão tem problema? Mais que os outros. O inimigo está irado com o cristão, vai ter mais problema. Tem a solução para os problemas? Essa é a diferença. Jesus está lá. Aí tem a solução para o problema. Então, um homem e uma mulher que tem intimidade com Jesus, não tem como não dar certo. O relacionamento vai ser de intimidade com Jesus. E é isso que a gente precisa fazer. Então, aqui está o conselho. Agora, volta um pouquinho no livro de João, no capítulo 15. E eu sempre volto aqui nessa parte da Bíblia, né? João 14, João 15. Jesus falou coisas lindas aqui. E Ele fala uma coisa maravilhosa sobre intimidade. E é isso que a gente estava conversando aqui um pouquinho antes. Jesus, Ele diz o seguinte, João 15, no verso 15. Fácil lembrar, ó, João 15, 15. Jesus diz assim, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado o quê?
amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Jesus olhou para os discípulos e falou assim, ó, sabe que vocês são meus? Vocês não são servos. Devia ser servo, não devia? Rei do universo. A gente tem que servir a Deus. A gente vive falando isso, sou um servo de Deus. Ele não quer servo. Ele não quer servo. Ele quer o quê? Amigos. Amigos. E ele prova que é nosso amigo. Eu já vou ler aqui. Jesus quer ser nosso amigo. Amigo é um relacionamento de amizade é uma coisa que você escolhe, não tem obrigação. Casou, tem obrigação. Ó, tá aqui, compromisso. Tem obrigação. Agora é família. Pai e mãe têm obrigação com o filho. Os filhos têm obrigação para com os pais. Os irmãos têm obrigação com os irmãos, porque é família. E assim por diante. Então, eu ouvi uma frase que eu falei, faz todo sentido. A gente tem 50% pelo menos de chance de ser feliz. Por quê? Porque família a gente não escolhe. Não dá para escolher. E tem gente que é abençoado com a família boa, né? Mas a maioria é. Nesse mundo a gente vê os casamentos destruídos, relacionamentos destruídos. Então, a gente não pode escolher a família. Então, a nossa chance já diminui de ser feliz. Com quem trabalha também não dá para escolher. A não ser que a pessoa seja dona da empresa e ponha a família inteira para trabalhar lá. Aí escolheu. Vai dar certo? Não vai. Ou põe só amigo para trabalhar lá. Vai dar certo? O negócio vai naufragar. Então, com quem a gente trabalha não dá para escolher, família não dá para escolher. A gente só pode escolher com quem casa. Então, escolha bem com sabedoria, ore e peça para Deus mostrar. E a gente escolhe os amigos. Isso é escolha que a gente faz do coração. Então, está aí o lugar de ser feliz. Porque a amizade é algo espontâneo, de onde tem afinidade. Amigos geralmente estão de acordo em muita coisa, porque tem afinidade em muita coisa. Jesus olha para você e para mim e fala assim, eu quero ser seu amigo. Não quero que você seja meu servo. Eu quero que você esteja na minha intimidade. Quero andar com você. E a gente vê na Bíblia exemplos de pessoas assim. Por exemplo, Enoque. A Bíblia fala que Enoque andou com Deus. O que é andou com Deus? O Enoque está aqui hoje, né, Enoque? Enoque andou com Deus. Ele andou tão juntinho com Deus, todo dia, o tempo todo, que Deus falou para ele, ó, Enoque, vamos embora. Levou, está lá. Foi arrebatado. A Bíblia fala que Abraão, por causa da sua fé, foi considerado amigo de Deus. Está no livro de Hebreus, quando fala dos heróis da fé. Fala que Abraão era amigo de Deus. Olha que coisa fantástica, você ser chamado de amigo de Deus. O rei do universo, criador e dono de tudo. Você poder dizer, é meu amigo. Está tudo certo. Quem tem amigo poderoso, não é? Está numa situação difícil. Você é amigo do rei do universo, dono de tudo, ele resolve seus problemas. E ele tem solução. Deus quer ser nosso amigo. Olha aqui em João 15. Ele diz assim, o meu mandamento é este, verso 12. João 15, 12. Que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. O sonho de Jesus e o mandamento dele para nós é que nós tenhamos relacionamentos de amor. Que a gente ame uns aos outros. Como? Uma outra hora Jesus falou assim, ó, ama a Deus sobre todas as coisas. Semana passada a gente viu isso. E ao próximo, como? A ti mesmo. Mas aqui ele está dizendo o quê? Amem uns aos outros, esse é meu mandamento. Assim como eu os amei. Aí ele explica. Sabe como que eu amei vocês? Olha o verso seguinte. Verso 13. Ninguém tem maior amor do que este. Qual que é o maior amor, segundo Jesus? De alguém dar a própria vida em favor de quem? Da sua mãe? Do seu pai? Da sua família? Do seu marido? Da sua esposa? Não, quem tem maior amor? Alguém que dá a vida pelos seus amigos. É isso que Jesus falou. Alguém que dá a vida pelos seus amigos. Jesus fez isso? Então ele provou que ele ama a gente. Quando ele cumpriu as palavras dele. Ele disse aqui, ó, ninguém tem maior amor do que alguém que dá a vida pelos seus amigos. Foi o que ele fez, ele deu a vida por nós. Ele chama a gente de amigo. Aí, ele diz mais uma coisa. Olha o que ele fala.
Verso 14. Eu sou amigo de vocês. Eu dei a vida por vocês para provar que eu amo vocês. Vocês são meus amigos? São meus amigos? Aí Jesus não fala para você dar a vida para ele. Porque ele já deu a vida por você, não precisa morrer. Quem morreu foi ele. Aí ele diz o quê? Vocês são meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Se me obedecer, aí você é meu amigo. Por quê? Porque tudo que ele manda a gente fazer é para o nosso bem. E ele quer ver a gente feliz. Quando alguém que você ama sofre, o que acontece com você? Sofre também. Jesus não é sofredor, não. Ele já sofreu o que tinha que sofrer, ele quer ser feliz. Só que para ele ser feliz, ele tem que ver a gente o quê? Feliz. Pai e mãe quer ver os filhos todos felizes. Os filhos estão bem, pai e mãe estão bem. Filho está sofrendo, pai e mãe não têm paz. É ou não é? Deus é o Pai que ama a gente, quer ver a gente feliz. Aí ele fala, você é meu amigo, minha filha, meu filho, faz o que eu mando, que você vai ser feliz, e eu também vou ser feliz. E a gente vai ter um relacionamento de intimidade, onde todo mundo vai estar bem. Então você tem que ouvir a minha voz, é isso que Deus está dizendo para a gente. Tem que ouvir a minha lei, os meus mandamentos, as minhas ordens, porque se você fizer isso, você vai ser feliz. Consequentemente, ele vai estar feliz. E é isso que Jesus está convidando a gente, para a gente ser amigo dele, para a gente ser feliz com ele, para a gente ter intimidade com ele. E ele faz isso de tantas maneiras, de tantas formas. E o último verso que eu quero ler hoje com vocês, está lá no livro de Apocalipse, no capítulo 3. Que aqui, mais uma vez, é Jesus falando. Não foi ele que falou as palavras, mas segundo o livro do Apocalipse, ele falou para o anjo foi lá no amigo dele, João, e João escreveu. E são palavras de Jesus. Quem tem Bíblia, tem umas Bíblias aí que tem escrito em vermelho as palavras de Jesus. Já viram essa Bíblia? É muito interessante. Onde Jesus falou, está em vermelho. Então você vai em Mateus, Marcos, Lucas, João, está tudo vermelhinho. Aí você vai para as cartas de Paulo, volta a ficar preto e branco. Quando chega em Apocalipse, no capítulo 1, 2 e 3, fica vermelho de novo. Por quê? O João escreveu, mas quem está falando? É Jesus. É Jesus falando. E aí o que ele fala aqui? Olha só, Apocalipse 3, 20. Jesus diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus está batendo na porta do quê? Que porta que é essa? Nosso coração. E no coração da gente, não tem fechadura pelo lado de fora. Ele não abre a porta e vai entrando, ele não arromba a porta, ele só vai lá e ele bate. Eu estou aqui. O que ele está fazendo lá? Querendo entrar. Ele quer intimidade. Tem gente que a gente se relaciona, mas não é todo mundo que você convida para ir na sua casa. É ou não é? Quem que vai na sua casa? Quem tem intimidade. Aí tem gente que você convida para dormir na sua casa. Tem gente que você convida para comer com você na sua casa. Na cultura judaica, árabe, palestina, Oriente Médio, comer junto significa intimidade. O judeu, o hebreu, nunca ia comer com o inimigo. É proibido. Eles diziam que ficava impuro. Era uma abominação. Se contaminava. Não podia comer junto. Não podia nem entrar na casa. Porque isso é intimidade. Por isso que Jesus resgatou Zaqueu. Porque ele não falou para Zaqueu, não pregou, não fez milagre na vida dele. A única coisa que ele fez, ele viu o baixinho na árvore e falou, Zaqueu, desce aí porque eu vou na tua casa. Zaqueu falou, uau, que isso? Quer ter intimidade comigo, quer ser meu amigo. Preparou um banquete, comeu junto com Zaqueu. Jesus não falou nada, não fez nada, ele só mostrou para ele, Zaqueu, eu te aceito. Eu quero você na minha intimidade, eu quero ser seu amigo. Eu vou na sua casa e eu vou comer com você. No meio do jantar, Zaqueu fica de pé. Não mudou muita coisa, né? Que era baixinho.
talvez ele desceu da cadeira, né? Ficou mais baixo ainda, e falou, mudei de vida. A partir de agora, metade do que eu tenho vou dar para os pobres, de quem eu roubei, defraudei, vou devolver 4 vezes mais. O pessoal fez investimento comigo. Vão ganhar 4 vezes mais. O pessoal ficou até feliz que Zaqueu roubou deles, né? Que investimento você ganha 4 vezes mais? Jesus só olhou e falou, hoje entrou salvação nessa casa. Por quê? Porque Jesus entrou na casa dele e comeu com ele. E agora Jesus está aqui, batendo na porta do nosso coração, dizendo, eu quero ter intimidade com você, eu quero entrar na sua casa. E aí ele fala, eu quero ter uma ceia com você. Eu quero comer com você. Eu quero ter intimidade com você. E aí Jesus, ele quer entrar na sua casa e quer morar com você. Ele quer viver ali. Ele não quer visitar. Só que eu fico pensando nisso, e eu penso, quantos de nós até dizem assim, Jesus está aí, vou fingir que não estou em casa, porque hoje não dá para receber ele, não. Aí Jesus vai embora, volta outro dia, e aí bateu, deixa entrar, mas fica só na sala. Que eu não lavei o banheiro, a cozinha está uma bagunça, Jesus fica na sala, só no sofá. Mas Jesus está querendo vir para morar. Mas se ele for morar na minha casa, aí vai ter muita intimidade. Ele vai abrir a geladeira, aí ele vai ver o que tem lá. De repente tem coisa ali que ele não come, que ele não bebe. Ele vai começar a mexer nas coisas. E se Jesus fala assim, posso usar seu computador? Preciso mandar uns e-mails aí. E se ele entra lá no meu computador e começa a fuçar? Então Jesus, ele quer ter intimidade, e é uma intimidade total. Por isso que semana passada eu estava falando sobre entrega, e entrega total. A gente tem que entregar tudo para ele. A gente tem que convidar ele para entrar na casa, para morar, não é para visitar. Ele tem que entrar e ter acesso a tudo, a todas as gavetas, a tudo, todas as partes da casa. A gente tem uma expressão lá que a gente usa no Brasil, que varre a sujeira para debaixo do tapete. Jesus vai olhar até embaixo do tapete. Por quê? Porque é ele que faz a limpeza. Se a gente fica pensando, eu vou limpar a minha casa para receber Jesus, e a hora que estiver limpinho, tudo brilhando, cheiroso, aí eu abro a porta e falo para Jesus entrar. Se você for fazer isso, quando que Jesus vai entrar na sua vida? Nunca. Nunca. Porque a gente nunca vai conseguir fazer isso. Tem que entrar com a sujeira. Tem que entrar com a bagunça. Tem que entrar com o mau cheiro. Porque quem limpa é Ele. É Ele que vai colocar tudo no lugar. É Ele que vai fazer a limpeza. É Ele que vai dizer para você, chegou a hora da gente jogar isso fora. Isso aqui, eu vou morar com você, mas onde eu estou, isso aí não pode estar. Vamos jogar fora. Então eu tenho que abrir a porta. Jesus está batendo. Por isso que Jesus falou o quê? Se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o coração. É hoje. Não endurece o coração. Porque ele tem que entrar hoje e fazer a limpeza hoje, porque amanhã eu não sei se eu estou aqui. Então hoje é o dia, agora é a hora. Jesus quer entrar na nossa casa, na nossa vida, fazer a limpeza, para a gente ter intimidade. Se a gente conseguir fazer isso, e realmente convidar Jesus para entrar na nossa vida todo dia, e deixar Ele fazer parte, a nossa oração não vai ser mais oração formal. Formal, ela é quando a gente está assim, E essa é a conclusão. A oração vai se tornar informal. Por isso que Jesus falou no Sermão da Montanha, está lá, Mateus 5, Mateus 6, ele fala muito sobre a oração. E ele fala, não useis vãs repetições, porque a repetição é formal. Você decora e fica lá repetindo a reza, e fica só repetindo a mesma coisa. Ele não quer formalidade. Ele falou, entra no seu quarto sozinho, fecha a porta e abre o coração para o teu pai que está no céu. Ele vai te ouvir. Informal. Então, quando você encontra com alguém importante, com um grupo de pessoas, vamos dizer que o rei da Bélgica, Filipe, é seu amigo. Mas você está indo lá com um grupo de pessoas, você coloca a melhor roupa, aí você vem com as pessoas e você não vai falar, aê, Filipão, meu amigo, dá um abraço nele. Não, é uma visita formal. Aí o que você faz? Você vem com toda a honra para ele, com ordem, organização, você vai usar certas palavras, aí as pessoas estão juntas e você está representando esse grupo de pessoas e tem toda uma etiqueta. Mas ele é seu amigo. Terminou aquilo, foi todo mundo embora, ficou só você e ele. Aí você vai ficar falando, sua majestade e tal. Não. Aí acabou a formalidade, porque você está só com seu amigo na intimidade. Aí você usa uma linguagem de amigo. Com Deus é assim.
A gente ora na igreja, a gente ora em família e usa uma linguagem mais formal porque a gente está numa visita oficial. Mas você vai conversar com Deus sozinho? Precisa de formalidade? Ele sabe tudo. E Ele está dizendo que é seu amigo. Abre o coração e fala como tem que ser dito. Diz para Ele o que você pensa, o que você sente na intimidade. Só que tem gente que não consegue fazer isso, porque não desenvolveu essa intimidade ainda. Não fez de Jesus um amigo. Ainda não colocou Ele para participar de todo momento da vida, particular, privada, pessoal. Tem que pôr Jesus lá participando, para você ter intimidade para falar com Ele. Aí a pessoa vai no psicólogo, abre o coração, fala tudo lá. Tem um amigo, tem uma amiga que depois vai sair fofocando por aí, mas vai lá, fala tudo, abre o coração. Fala para um, para o outro, para Jesus não fala. E por isso que nossa oração às vezes é curtinha e é sempre a mesma e não tem significado nenhum. Porque não tem intimidade. Tem gente que tem. E tem gente que consegue conversar com Jesus, não é 5 minutos, não é 10 minutos, mas é 15, 20, meia hora. Tem gente que levanta na madrugada e bate um papo de 1 hora. Tem assunto, né, para falar com Deus. Tem intimidade. Aí vai lá, abre o coração, conversa e fala. No outro dia está feliz, está leve, cheio de energia, cheio de poder, com a solução para todos os problemas, que falou com o Rei do Universo, com intimidade. A gente tem que desenvolver isso. E eu fico triste porque tem gente que vai passar por essa vida e nunca vai descobrir isso. Então dê uma chance, que nunca é tarde, para ter intimidade com Jesus. Vamos tomar uma decisão hoje de fazer isso? É difícil no começo, mas a gente vai gastando mais tempo. Abre o coração e conta para Ele tudo. Ah, mas Ele sabe tudo. É, mas Ele não ouviu de você. O rapaz escuta, ou a moça escuta, não vou falar o nome, né, Nicole? Escuta que o rapaz está apaixonado por você. Ele falou que te ama. Ele é doido por você. Se ele não vier e dizer para ela, significa alguma coisa, ela tem que ouvir dele. Não é? Aí o coração vai bater. Vai olhar nos olhos e vai dizer assim, ó, eu te amo. Eu penso em você todo dia. Até sonhei com você. Ah, Deus sabe tudo, mas Ele tem que ouvir da gente. A gente tem que dizer para Ele estar lá esperando. Ouvir da nossa boca. Muito obrigado. Hoje eu estava pensando, quanta coisa boa tem na minha vida, eu devia agradecer todo dia. E eu quero fazer esse desafio comigo, de agradecer. Os judeus, eles entram em casa, como que é, Jean? Como que o judeu faz? Porque está na Bíblia. O que tem no portal da casa deles? Tem a lei, fica dentro da... E eles põem a mão ali, e eles pensam em Deus. Toda vez que entra em casa, toda vez que sai de casa. A gente não devia fazer isso? Sai de casa, ora, leva o pensamento a Deus. Voltou? Eu tenho mania, costume, hábito de orar quando eu saio. Toda vez eu entro no carro, eu peço para meus meninos orarem, eles fazem oração. Mas ontem eu estava no carro, a gente voltou para casa, estava só eu e meu pai. A gente orou para sair. Quando a gente voltou, chegou em casa, aí ele falou, vamos fazer uma oração. E ele orou. Porque a gente foi com vida, voltou com vida, não aconteceu acidente, não aconteceu nada. E ele estava grato a Deus. Eu falei, não tem que agradecer mesmo? E a gente esquece. Aí isso, a gente vai desenvolvendo o quê? Intimidade com Deus. Quanto mais a gente ora, quanto mais a gente conversa com alguém, mais intimidade a gente tem. Então a gente tem que orar mais. Ora mais para tudo. Agradece. Agradece tudo que você tem, tudo que Deus te deu, todas as bênçãos, todo dia, várias vezes. Pensando no que está fazendo, não deixa virar um hábito. E aí você vai começar a desenvolver intimidade com Deus. E daqui a pouco você tem mais o que falar, mais o que dizer. E esse relacionamento vai, porque daqui a pouco Jesus vai chegar. Não vai chegar? Ele não falou que vem? Alguns vão olhar nas nuvens, Jesus chegando, e vai ver, esse aí é Jesus, que eu tanto ouvi falar, que eu li na Bíblia, que eu ouvi mensagens e sermões, que eu ouvi lá no YouTube, que eu ouvi o podcast, que eu ouvi o pessoal falando. E vai ter gente que vai olhar e só vai juntar o nome com o rosto. Esse é meu amigo, porque já conhece, que tem intimidade. Vai olhar para ele e o olhar vai dizer tudo. Vai sorrir para ele e o sorriso vai dizer tudo. Porque já tem intimidade, já são amigos. Só está esperando o momento do abraço, que vai acontecer.
Deus quer ser nosso amigo, Ele quer ter intimidade. Vem aqui para a gente orar. Vamos falar com Ele agora? Porque esse é um momento especial. É o momento da gente conversar com Ele, a gente fazer a nossa oração e dizer para Ele, essa semana eu vou orar mais, eu vou agradecer mais. Eu quero ter esse relacionamento de intimidade, esse relacionamento de amor. Você não fica brava comigo, né? Você é o melhor exemplo que eu tenho. Pode vir que a gente vai fazer o círculo aqui de novo, como é nosso costume, já por mais de 70 vezes esse círculo se formou. Teve umas 2 ou 3 vezes que a gente fez online, não deu para a gente se encontrar. Mas por volta de 70 vezes a gente já fez esse círculo aqui. Quando fizer 100 a gente faz uma festa no final desse ano. Mais para frente, até o fim do ano a gente vai chegar a 100 encontros. Que coisa maravilhosa. Vamos orar. Senhor nosso Deus, a gente veio aqui porque nós temos amigos aqui. Pessoas que se importam conosco e nós nos importamos com elas. E o Senhor diz que o seu mandamento é esse, que nós amemos uns aos outros como o Senhor nos amou, dando a vida pelos seus amigos. A gente também quer te amar de volta. E nosso relacionamento contigo, por causa do pecado, é tão distante. Tem dia que parece que está tão longe. A gente não consegue ouvir a sua voz, mas a gente quer ter intimidade contigo, quer desenvolver essa intimidade, porque o Senhor quer nos chamar de amigos. E amigos são aqueles que fazem tudo juntos, que têm prazer na presença um do outro, que quando um está triste, o outro apoia, ajuda, dá um bom conselho. O Senhor é esse amigo para nós. Ajude a gente a lembrar de orar todos os dias, várias vezes, para desenvolver essa amizade de intimidade contigo, para a gente poder abrir o coração, desabafar e sentir a tua presença ao nosso lado. Abençoe cada um de nós aqui, cada um que está em casa, assistindo, ouvindo, que possamos, através da oração, uma oração sem formalismo, uma oração simples, como agora, conversando contigo, batendo um papo com o nosso grande amigo que nos criou, que a gente possa desenvolver essa intimidade contigo, porque afinal a gente vai passar a eternidade contigo, e ela já começou essa eternidade agora aqui, com a tua amizade a cada dia, onde nós estamos, onde vamos, o que fazemos, cada problema, o Senhor está lá, e a gente sabe disso. Ajuda a gente a sentir a tua presença e reconhecer que o Senhor é nosso amigo e está com a gente, no momento de alegria e de tristeza, no sofrimento e também na comemoração. Abençoe cada um de nós nessa semana, para a gente andar contigo, como Enoque andou, como Abraão foi chamado amigo de Deus, que a gente possa ser seu amigo também. Que nós possamos, como o Senhor morreu por nós, mas a gente não quer morrer por ti, a gente quer viver contigo. Ajuda-nos a viver contigo a cada dia, caminhando, passo a passo, ao teu lado. Nós colocamos a nossa vida, o nosso coração, tudo que temos e somos, nas tuas mãos. Entra no nosso coração. A casa é tua. Mora nela. Não vem visitar, vem para ficar. É o que nós pedimos e oramos. Em nome de Jesus. Amém.